Isso, obrigada. Vamos ler juntos? Acompanhem comigo a leitura na sua Bíblia ou no telão, que diz assim: faça um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. No original é prisões. Antes ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você, ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, recebe-o como receberia a mim mesmo. Agora presta atenção no versículo 18, redobre sua atenção. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Quero repetir. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Curva sua cabeça. Pai, nós te damos graça pela tua palavra. A tua palavra é eficaz. A tua palavra não precisa de ajuda e nem auxílio, porque a tua palavra é autossuficiente em si própria. Por isso nós oramos que somente a tua palavra invada e se estabeleça nesse ambiente a tal ponto que cativeiros sejam quebrados, algemas sejam quebradas, que quem precisa de cura seja curado pela tua palavra, quem necessita ser renovado, que saia daqui renovado pela tua palavra, aquele que precisa ser avivado, que seja avivado pela tua palavra, porque eu sou apenas o vaso, mas a tua palavra é aquilo que sobressai acima das nossas limitações. Por isso eu oro para que o Senhor continue a falar à tua santa e amada igreja. E eu tenho certeza que nós sairemos daqui impactados pela tua palavra. É o que nós oramos no nome de Cristo Jesus. Se você concorda com isso, libere um brado ao Senhor. Queridos, pregar essa mensagem hoje é muito especial para mim, porque eu costumo dizer que é a mensagem da minha vida. Foi por intermédio desse texto que o Senhor um dia me encontrou na vocação para o santo ministério. Eu disse que não queria, trouxe os meus argumentos, como sempre nós temos muitos argumentos perante o Senhor. Mas foi por intermédio desse texto, numa manhã, nunca vou me esquecer dessa manhã. Há um momento que eu orava e o Espírito de Deus me fez ler esse texto. E Ele quebrou as algemas no meu coração, me fazendo amar a santa vocação que Ele me confiou. Então eu quero compartilhar com você nessa noite uma mensagem que é um pedaço da minha história. Quando nós olhamos para a carta que o apóstolo Paulo, a sua epístola a Filemão, nós não vamos perceber que essa epístola ela tem um parâmetro um pouco diferente das demais. Paulo, que é responsável por um terço do Novo Testamento, e na sua grande maioria ele está escrevendo a um ajuntamento, ele está escrevendo a uma igreja local, ele está escrevendo a um líder. Nós nos deparamos com a carta a Filemão, a saber que a sua estrutura é uma estrutura muito pequena dentro dos seus 25 versos. Mas eu acredito que, não desmerecendo as demais epístolas, apesar dela ser, no Novo Testamento, a menor epístola de Paulo, eu considero a mais profunda. Porque Paulo está mostrando pelo meio prático como que funciona a graça. Quando nós olhamos para a carta a Filemão, nós percebemos que Paulo não está falando exclusivamente para o ajuntamento de uma igreja, para um líder. Não está fortalecendo, não está admoestando, não está falando a respeito da doutrina de Cristo, mas antes está de uma maneira pessoal fazendo um pedido. Quando nós olhamos para a narrativa da epístola, nós vamos perceber que, apesar de muitos nomes serem citados, ela tem três personagens principais. Paulo, que é o seu autor; Filemão, que é aquele que vai receber, é o receptor da carta; e Onésimo.
podemos dizer categoricamente que Onésimo é o motivo pelo qual a carta está sendo escrita. Acredito eu que se Onésimo não existisse, talvez a carta a Filemão nunca haveria de ser redigida, porque a carta só está sendo escrita por causa de Onésimo. Quando nós olhamos para Paulo já em um momento de maturidade, chegando a perto mesmo de ser ancião, e disponibilizando um tempo para próprio punho escrever uma carta a respeito de um homem, automaticamente nós pensamos com a nossa lógica humana que esse homem deve ser alguém muito importante, deve ser uma autoridade representativa em meio à sua sociedade. Paulo está tirando um tempo para escrever uma carta por causa de um único homem. Ora, esse homem deve ser alguém muito extraordinário. Mas quando nós começamos a ler e estudar a respeito desse escrito, nós vamos nos deparar com uma informação que Onésimo é um escravo. Para piorar a condição, ele é um escravo fugitivo. E você há de ouvir comigo que ninguém foge se não tiver um álibi para justificar o motivo da sua fuga. Todo aquele que foge, antes mesmo de executar a fuga, ele já tem um álibi pronto para justificar o motivo a qual decidiu fugir. Então, quando eu digo para você que Onésimo fugiu e ele é um escravo, você, como alguém extremamente inteligente, vai fazer a mesma interpretação que eu fiz pela primeira vez. Se ele fugiu, é porque o seu senhor era mau, seu senhor era perverso. Porque quando olhamos para o contexto histórico desta época, nós vamos perceber que os escravos viviam em condições desumanas. Existem alguns relatos históricos que tinham senhores e senhoras que crucificavam seus escravos apenas pelo bel prazer, para satisfazer as concupiscências imorais de sua alma. Os escravos eram colocados numa condição tão subhumana que não tinham direito a casar. E se casasse, as suas mulheres eram tidas como concubinas, não eram chamadas como esposa. A saber que elas estavam à disposição do senhor que era dono do escravo. Se o senhor decidisse tomar a esposa do escravo como mulher, assim o faria. Não tinha uma lei sequer que defendia os interesses do escravo em condições humanas. Então, quando nós olhamos para Onésimo e vemos que ele é escravo, automaticamente a gente vai pensar que o álibi dele é apenas um. O seu senhor deveria ser alguém muito mau. Seu senhor deveria ser perverso. Lhe colocava em condições subhumanas, lhe humilhava, lhe subjugava. Só que aí a história vem nos confrontar a respeito das características do seu senhor. Seu senhor lhe chamava Filemão, se converteu ao evangelho. Não podemos dizer que se converteu ao evangelho por uma pregação direta pelo apóstolo Paulo, mas certamente é fruto das pregações de Paulo. Alguém carregou a mensagem do evangelho para Filemão, e por conta dessa mensagem, Filemão foi tão impactado que se converteu ao evangelho. E o que acontece com aquele que realmente é impactado pelo evangelho e se estabelece um novo nascimento? Não é alguém que ouve sobre o evangelho de uma maneira superficial, mas ele permite que o evangelho adentre nas suas entranhas a tal ponto que mude o curso da sua vida. O que acontece com Filemão é o que acontece com todos aqueles que o evangelho entra em suas entranhas. Dentro da casa de Filemão começa a pregação do evangelho. Se você for estudar a história das igrejas brasileiras, você vai perceber que a grande maioria começou como? Numa sala, num terraço, numa garagem, porque alguém foi tão impactado pelo evangelho e ele adentrou nas suas entranhas que ele disse: eu não posso limitar essa verdade apenas a mim, a minha propriedade tem que abrir a tal ponto que onde eu estou estabelecido, ela precisa impactar também. É isso que acontece com a casa de Filemão. O evangelho impacta de a tal ponto que agora a igreja de Colossos se estabelece em sua casa. Então eu estou dizendo que não é qualquer casa que Filemão está ou é o cabeça. Eu estou dizendo que é uma casa onde tem ajuntamento. É uma casa onde tem relacionamento espiritual. Entenda que eu não estou falando de relacionamento social, porque o relacionamento social ele é vago.
ele é vazio. Mas o relacionamento espiritual estabelece alianças, estabelece princípios, estabelece entrega. Então a casa de Filemão não é um ponte de relacionamento social, é um ajuntamento de relacionamento espiritual. E todo lugar que tem aliança de relacionamento espiritual tem convergência. E onde tem convergência do Espírito Santo tem cura. Onde tem convergência do Espírito Santo tem salvação. Onde tem convergência do Espírito Santo tem mudança. Onde tem convergência do Espírito Santo, oh glória a Deus, tem coisas do céu que o dinheiro não compra. Eu estou pregando para Imaf nessa noite e dizendo: aqui não é um lugar de encontro social, aqui é um lugar de relacionamento espiritual, convergência. Oh glória, aleluia, recandaia show. E se tem convergência, alguma coisa vai ser extraordinariamente impactada. Eu estava conversando com o pastor antes do culto começar e eu disse: eu vim reparando o bairro. Eu vim reparando o bairro e de repente eu vi em condições desumanas. Só que a Imaf não foi colocada aqui simplesmente por uma escolha de localização geográfica pelo homem. É porque Deus olhou para este lugar e está dizendo: vamos estabelecer o corpo que tem convergência. E já nessa localidade o crack não vai ter mais domínio, o vício não vai ter mais domínio. Oh glória a Deus, eu estou liberando uma palavra profética nesta noite. E o Espírito Santo está dizendo: Imaf, convergência. Paulo vai dizer quem é Filemão. Paulo está dizendo: ó, camarada de bom testemunho, rico de boas obras, aquele que disponibiliza não só sua riqueza material, porque convergência profética recobra de nós a entrega total dos nossos bens. Mas ele também é rico de obras espirituais para a igreja local. Como? Oh glória. Ele diz: Filemão, você sustentou as entranhas dos santos, confortando em seu amor. Pelo amor de Deus, Paulo está dizendo: seu amor não confrontou numa esfera superficial. Você ama de um jeito tão extraordinário, Filemão, que o seu amor entrou nas entranhas dos santos e os confortou e os reanimou. Então peraí, Onésimo está fugindo de uma casa que tem convergência. Onésimo está fugindo de uma casa que tem amor. Onésimo está fugindo de uma casa que o Senhor não é ruim, o Senhor é bom. Onésimo está fugindo de uma casa que o seu Senhor é empático, que doa, se entrega. Qual é o motivo de um escravo fugir de uma casa que lhe produz benefícios? É porque tem momentos que o problema não está na casa. O problema está em quem está na casa, mas não quer permanecer dentro da casa. Vai apertar um pouquinho. Mas aí você dá glória a Deus para a gente saber que não é com você. Vamos testar, dá glória para ver se você está treinado. Pode dizer, né? Eu tenho cara de máfia, assim. É só um concordador. Ah, mais alguém aqui, glória a Deus. Valeu, Jaque, tamo junto. Eu entenderia a fuga de Onésimo se o seu Senhor fosse perverso. Mas fica difícil compreender quando o seu Senhor é bom. Então o problema não está na casa, o problema está em Onésimo, que não quer continuar a permanecer dentro da casa.
Porque mesmo que a casa seja boa, na casa tem regras. Mesmo que a casa seja extraordinária, na casa tem princípios. Mesmo que Filemão seja extraordinário e ame muito, ele ainda é um senhor. E por que Onésimo foge? E eu te provo porque Onésimo queria ser livre a todo custo. Que é isso, Esther? Sim. Porque a história diz que se um escravo fugisse, fosse pego em fuga, e ele fosse capturado, ele receberia um castigo severo. Esse castigo severo era para lhe deixar à beira da morte. Morrer ou não seria questão de sorte, ou por opção do Senhor. Então, a lei diz, quem está comigo da glória, a lei diz que se um escravo for pego em fuga, ele vai ser castigado, para que sirva de exemplo para os demais escravos e os outros não pensem em fugir. Então, olha como Onésimo queria ser livre a todo custo. Ele prefere sair da benevolência de uma casa que tem amor e escolhe ficar debaixo da maldição da lei. A vontade de ser livre é tão grande, de ser dono de si próprio, a sua própria autojustiça, o seu próprio autogoverno, é tão grande que ele não quer mais ser escravo de Filemão, ele quer ser livre. Só que o que Onésimo não entende é o seguinte: todos quantos nasceram para ser escravo de alguma coisa. Vou repetir: todos quantos nasceram para ser escravos de alguma coisa. Onésimo está dizendo: vou fugir da casa de Filemão, que eu não vou ser mais escravo. Mas ele só troca de escravidão em senhor. Deixa de ser escravo de Filemão para ser escravo da lei, daqueles que podem lhe capturar. Alguns historiadores dizem que Onésimo tinha uma dívida muito alta. Diga comigo: dívida muito alta, a ponto que essa dívida o fez roubar o seu senhor. Ora, o que é tão importante para um escravo senão a sandália dos seus pés? O que é tão importante para um escravo senão a roupa do seu corpo ou o alimento que está sobre a sua mesa? E é obrigação do Senhor fornecer todos os aparatos para a vida de um escravo. Sabe o que Onésimo está dizendo? Essa casa aqui não me fornece mais o suficiente, então eu prefiro fugir e ficar debaixo da maldição da lei. Isso me lembra que essa história acaba se repetindo com outro cenário, quando um senhor muito bom, muito extraordinário, chama alguém para ser escravo do relacionamento, dizendo: só para o fôlego da vida, para que eles não tenham a obrigatoriedade da adoração, mas para que eles possam se relacionar comigo, ser escravo do relacionamento. Foi para isso que Deus criou o homem, para se tornar escravo do relacionamento. Só que se a escravidão humana traz peso, a escravidão em Deus traz liberdade, a tal ponto que Deus vira para Adão e vai dizer: você não será escravo das coisas, mas você governará sobre elas. Domina, Adão. Domina sobre os animais do céu, sobre os animais aquáticos, sobre os animais do campo. Domina, Adão. Só que esse é o problema do homem. Eu te mostro que a autossuficiência, a justiça própria está coligada ao orgulho. E orgulho nada mais é do que uma deficiência adâmica. Porque desde o jardim, o homem quer ser autossuficiente em si próprio e não prestar governo a ninguém. Quando a serpente vira para Eva e diz: vocês não podem comer de nenhuma árvore, ela diz: não, podemos, só não podemos comer da árvore lá, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí Satanás vai dizer: não é bem assim. Não é isso. É que Deus sabe que se vocês comerem, a partir desse momento que comer, os vossos olhos serão abertos, terão os conhecimentos e serão como os deuses. Esse é o problema. Porque quando o homem ouve essa palavra, serão como ele, serão como deuses. Na verdade, o homem está entendendo: eu não vou prestar conta a ninguém, somente a mim. Por isso que ele peca. Porque é esse o governo do pecado. O governo do pecado é tirar, adulterar, desvirtuar a essência original do homem. E
o DNA original é do relacionamento e da santidade, porque Deus, Ele é autossuficiente em si próprio, não precisa de ninguém para vir se existir. Deus não tem começo, meio nem fim, mas todas as coisas que vieram dEle precisam estar submetidas a eles. Por isso que Jesus vai dizer: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. A minha comida e a minha bebida é do meu Pai. É Jesus mostrando um modelo. Nenhum homem que foi autossuficiente em si próprio e não teve governo de Deus foi bem sucedido. Ele foge porque quer a sua liberdade a todo custo. Só que eu vejo que Deus não se coloca à porta da fuga de Onésimo e diz: não foge, Onésimo. Oh, aleluia. Não vai, Onésimo. Fica, Onésimo. Porque se tem uma coisa que a Bíblia me ensinou, foi que Deus nunca se colocou à porta do livre-arbítrio do homem. A justiça de Deus grita: santidade, salvação, regeneração, justificação. Mas a justiça de Deus também grita respeito ao livre-arbítrio. Então Deus não se coloca no meio da porta para impedir o homem de seus declínios de corrupção. Só que se Deus não se coloca à porta, aleluia, para impedir o homem de escolher o declínio da corrupção, Deus também não se coloca à porta para impedir o alcance da graça. Porque da mesma forma que Deus não se colocou à porta para impedir que Onésimo fugisse, Deus também não impediu que o filho pródigo voltasse para o seu lugar de origem. Ele foge. Existe um pequeno debate teológico a saber da localização e da origem das cartas. Paulo escreve essa carta no mesmo tempo que vai escrever para a carta à igreja de Colosso, à igreja de Éfeso, aproximadamente 62 anos depois de Cristo. Paulo já está velho. Alguns dizem que não foi em Roma, mas a grande maioria, e eu também acredito que Paulo está escrevendo em Roma. Só que a condição que quando Paulo escreve essa carta é uma condição de prisão domiciliar. Olha que louco. Tem alguém fugindo, querendo ser livre a todo custo. Aí eu imagino, entra na minha carruagem, conjectura comigo porque não fere o texto. Imagine Deus dando corda para Onésimo. Vai, Onésimo. Foge, Onésimo. Aí imagina Onésimo correndo desenfreadamente pensando: sou o rei da cocada preta, venci, consegui. Só que qual é o trilho do caminho que Onésimo percorre em sua fuga? Onésimo sai de Colosso e vai para Roma. Foge da casa de Filemão, mas vai parar em Roma. Não sei em que momento, mas em algum momento ele vai se encontrar com Paulo, dentro da prisão de Paulo. Só que se Onésimo quer fugir, querendo ser livre a todo custo, Deus, como um grande maestro, vai orquestrar o encontro dos dois. De um lado, tem um escravo querendo ser livre a todo custo. De outro, começa a epístola de Filemão dizendo assim, capítulo 1, versículo 1: eu, apóstolo Paulo, prisioneiro de Cristo. Eu, apóstolo Paulo, escravo de Cristo. Enquanto tem alguém querendo ser livre a todo custo, Deus está orquestrando o encontro com alguém que abriu mão da sua liberdade. É Paulo não ensinando com a boca, mas com testemunho. Onésimo, dependendo de onde for, a sua liberdade não vale de nada. Eu prefiro ser preso nas mãos dos homens do que ser livre para eles, porque eu sou preso na mão dos homens, mas livre nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus está projetando um encontro com aquele que vai denunciar o futuro profético de Onésimo. Sabe o que Deus está dizendo? Você pode até fugir, mas a todo momento eu vou te lembrar das tuas origens. Você pode até fugir,
Mas eu vou reencontrar com você em encontros feitos por mim, para que você lembre quem você é. Já viu aquele camarada desviado? Tenta ir para a balada para se camuflar em meio à multidão, mas qualquer um que olha sabe, não é daqui. É porque nós não conseguimos camuflar as marcas da nossa origem. Deus vai orquestrar esse encontro. Aí versículo 10, Paulo vai dizer assim, ó: eu suplico por meu filho, ó, faço um pedido em favor de meu filho Onésimo. O que aconteceu? Que outroramente era conhecido como escravo, mas agora está sendo chamado de filho, por ninguém mais, ninguém menos do que Paulo. O que foi que aconteceu aí? Para que a nomenclatura aos olhos de Paulo mude. Não é escravo, é filho. Ele explica. Continua o versículo: a quem gerei em minhas prisões. Aqui está o germas, mas no original do grego quer dizer também prisões. Só para você não sentir falta do pastor Adson. A quem gerei em minhas prisões. Eu gostaria, por favor, que você botasse Oséias 2,14 para mim. O povo idolatrou, o povo se perdeu, e agora Deus vai usar a boca do profeta Oséias para dizer uma mensagem de confronto ao povo, para colocar o povo na rota de novo. O povo perdeu a rota e Oséias está sendo usado para lembrar o povo da rota. Aí olha Oséias 2,14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Sabe o que está acontecendo com Onésimo? O mesmo que está acontecendo com o povo. Enquanto você está abastado do seu orgulho, enquanto você está abastado do seu eu, enquanto você está abastado da sua justiça própria, ou dessa vontade desenfreada de ser livre, eu não consigo atrair o teu coração. Mas aí eu uso uma didática. Qual? Levo para o deserto, levo para o vale, levo para as prisões. Porque lugares desfavoráveis para a carne é lugar favorável para que o espírito grite em arrependimento. É Paulo dizendo, enquanto ele esteve na casa de Filemão, ele não tinha sensibilidade para que o seu coração fosse atraído. Aí ele é convidado para as minhas prisões. Vem, Onésimo, sofrer na prisão. Vem para que a sua carne seja humilhada. Vem sofrer. Porque o sofrimento na carne faz o espírito lembrar do arrependimento. Eu vim pregar para alguém aqui nessa noite que está clamando por Deus. Deus, misericórdia, este vale vai me matar. Deus, misericórdia, esse deserto vai me matar. Deus, misericórdia, essa prisão vai me matar. Só que eu vim como uma profeta de Deus para esta casa nessa noite, e o Espírito de Deus me dá autoridade para liberar esta palavra. Não é para a morte, é para você ser colocado de volta na rota. Ele está subjugando o corpo para o teu espírito gritar em arrependimento. Eu gerei. O proverbista vai dizer, Provérbios capítulo de número 22, se eu não me engano é versículo de número 19, diz assim: a vara da disciplina livra o coração da criança da insensatez. Então, espiritualmente falando, quando a gente nasce de novo, está na estrutura de recém-nascido. Só que Paulo está dizendo, desejai o leite puro. Por quê? Ele vai explicar também lá na carta aos 1 Coríntios, quando ele fala para a igreja de 1 Coríntios, vocês decidiram andar na carne, ao invés de progredir, regrediram. Por isso, tenho que falar com você como bebês. Alimento sólido não posso dar. Por quê? Porque vocês não quiseram crescer. Não está falando da estrutura carnal, está falando da estrutura espiritual.
Só que grandes governos proféticos não é confiado na mão de criança, que pode usar ele como uma arma para ferir e matar. Eu lembro que lá em casa eu comprei um conjunto de faca. Meu filho é Pedro. Tem alguma mãe de Pedro aqui? Que o Senhor te ajude. E aí o Pedro estava acostumado com as faquinhas lá que não era molada. Eu esqueci de avisar que eu tinha comprado faca. Em algum momento ele pegou a faca e se machucou. Aí no outro dia ele virou para mim e falou assim: né, mãe? Pode usar faca verde não, né? Aquela nova. Aí eu, por que ele? Mostrando o dedo cortado. E imediatamente o Espírito de Deus falou comigo: assim é a vocação profética de um ministério. É uma faca afiada. Nas mãos serve e traz benefício, nas mãos erradas fere e mata. Então o ministério profético não é para criança que não cresceu, para criança imatura que não sabe amolar, que não sabe usar, que não sabe cortar, que não sabe administrar ferramentas muito bem afiadas. Então quando alguém está na estatura de criança imatura, Deus simplesmente olha para ele e diz: não, cancelei a tua vocação, você não vai ser mais isso, porque você não sabe arrumar um instrumento. Me ajude a pregar, porque você está me olhando muito assustado. Cata na mão do teu irmão, olha para ele. Diga para ele dizendo assim: o Senhor não tem plano B para você. Dentro da nossa imaturidade espiritual, a gente pensa que porque a gente não ainda está habilitado para aquilo, é como se Deus tivesse cancelado a vocação. Aí Deus está dizendo: mas eu não tenho plano B. Eu não sou filho do homem para que não saiba o que vai acontecer no final. Se eu te chamei pela minha graça para esse propósito, é porque você pode executar esse propósito. Mas Deus, eu ainda não sei. Não sabe? Então vem para o deserto. Vem para a prisão. Vem para o vale. Porque são a minha escola para produzir maturidade de quem precisa executar a chamada profética. Então tem uma notícia para te dar: esta situação que não te causa prazer na carne precisa te trazer gozo no teu espírito, porque está escrito lá em Tiago 1 em diante, está dizendo: meus irmãos, alegrai-vos nas muitas variadas provações, porque elas produzem paciência, elas produzem maturidade, elas produzem perfeição. O Espírito de Deus está me dizendo para falar para alguém aqui: você está amadurecendo. E mais, o nível da aprovação vai denunciar o nível que eu estou sendo convidado. Nível de provação baixa, nível baixo. Nível de provação alta. Oh Jesus, nível alto, oh glória. O nível de opressão que o inferno subjuga a gente, na verdade está denunciando o próximo ciclo que a gente está sendo convidado. Então eu estou dizendo para alguém aí: aguenta só mais um pouco, você está sendo convidado para o próximo nível. Quem em outro tempo te foi inútil. Paulo está dizendo: ô Filemão, enquanto Onésimo estava na sua casa, ele era inútil. Enquanto ele estava com você, ele era inútil. Será que Paulo está usando essa palavra inútil, útil, por acaso? Nada na Bíblia é por acaso. Se você pegar o original da palavra Onésimo, significa aquele que é útil, ou aquele que tem utilidade. Vimos duas apresentações de crianças aqui. Eu senti a presença de Deus, gente. É a apresentação de criança. E foi dado o original das palavras, dos nomes das crianças, porque o pastor estava dizendo: não é qualquer nome, é um apontamento profético. Para você não sentir falta do pastor Hodson, vou de novo: não é qualquer nome, é um apontamento profético. Então os nomes não é à toa, eles denunciam o apontamento profético de quem recebe tal nome.
Então, quando Onésimo recebe o nome Onésimo, na verdade, qual é o apontamento sobre ele? A sua vida precisa produzir utilidade. Você precisa ser útil. Sabe o que Paulo está falando no versículo 11? Enquanto ele quis ser senhor de si próprio e ser livre a todo custo, ao invés dele abraçar a vocação profética, ele andou na contramão da vocação profética. Ao invés de ser útil, foi inútil. Percebe que quando alguém quer ser senhor de si próprio, dono de si próprio, se ele foi chamado para juntar, ele espalha. Se foi chamado para produzir paz, ele estabelece guerra. Se foi chamado para curar, ele fere. Porque se nós não abraçamos a nossa vocação profética, a gente milita contra ela. Se a gente não coopera com a nossa vocação profética, a gente coopera com quem quer derrubar tal vocação profética. Não existe um meio reino. Ou você coopera para o reino de Deus, ou você vai cooperar para o reino das trevas. Se eu quero cooperar para o reino de Deus, eu preciso executar a minha vocação que foi estabelecida por Cristo Jesus. Mas se eu não, de forma alguma, abraço essa vocação, eu estou cooperando para a carne. E a carne é atribuição do reino das trevas. Eu gosto de uma frase de D.C. Wylo, que ele vai falar sobre pecado. Ele vai dizer: não existe só pecado por comissão, também existe pecado por omissão. Nós pecamos tanto fazendo o que não era para fazermos, tanto quanto deixando de fazer o que era para a gente fazer. E tem pessoas que estão dizendo: a minha consciência está tranquila, eu não estou fazendo o que Deus disse para mim não fazer, não estou pecando. Pois é, o seu pecado não é de comissão, é de omissão. Você está se ausentando do lugar que Deus te chamou para estar. Ah, Esther, mas está tudo bem, o propósito vai se cumprir com ou sem mim. Concordo. Porque você não é especial, Deus não precisa de você a tal ponto que o projeto vai parar, porque o Alecrim Dourado decidiu não cooperar. O projeto vai. Só que eu vou dizer, não sou eu não, para você não ficar triste comigo, o que a Bíblia diz, lá no livro da minha xará, eu que sou a xará dela, mandou que eu vira para Esther assim: está com medo de se apresentar perante o rei? Tá bom. Aí vai a palavra: se tu te calares, socorro de outra banda virá, mas tu e a tua casa perecerão. Sabe por que a gente está vivendo crises existenciais? Quem eu sou? Para que eu nasci? Por que eu estou aqui? Porque eu estou me omitindo na minha vocação espiritual. Porque só tem um lugar que eu encontro contentamento. É exatamente no lugar que o Espírito Santo me gerou para estar. Você pode ser muito abastado de bens, você pode ser famoso e reconhecido, você pode ser amigo de todo mundo, você pode ser respeitado na tua cidade, mas se você não estiver no lugar que o Espírito Santo te gerou para estar, você não vai encontrar satisfação na sua existência. Mas se você souber onde Ele te chamou, pode estar pobre, pode fazer sol, pode fazer luz, pode fazer o que for, eu encontro contentamento. Por isso que Davi vai dizer: não afaste o teu espírito de mim. Eu perco tudo, só não posso perder quem eu sou no Senhor. A gente pode perder tudo, só não pode perder quem eu sou nele. Aí, após as prisões, é como se a prisão servisse como Getsemane. Vai imprensar e vai prensar a tal ponto que vai expurgar a vocação profética. Então é como se as prisões de Paulo espreme Onésimo a tal ponto que expurga a sua vocação profética. Quem era inútil agora é útil. Só que o que me chama atenção é o versículo 11, que ele vai dizer: eu estou o enviando de volta. Eu o estou mandando de volta. Eu tive a oportunidade de liderar no Rio de Janeiro mulheres. Tem que ter a graça de Deus. E chega todo mundo arrebentado, cheio de carrapicho, a gente vai lá
com o maior amor, carinho, serviço. Tira os carrapichos, limpa, ajeita. E quando a galera tá boa para o serviço, você quer mandar de volta? Duvido. Você fala, agora que tá bom, agora que tá ok, deixa aqui do meu lado. É a mesma coisa que você demorar minutos mexendo um brigadeiro na panela e não sentar para comer ele. Paulo gerou Onésimo. E agora que Onésimo está bom, pronto para servir, pronto para ser útil, Paulo está dizendo, eu o estou enviando de volta. Por que Paulo está enviando de volta? Por que agora que o camarada está show de bola, Paulo está mandando de volta? Diga assim comigo, porque passado, mal resolvido, mais cedo ou mais tarde grita. E grita como arma de opressão na mão do inimigo. Paulo sabe que Onésimo foi gerado, mudou, praticamente nasceu de novo. Mas em Colosso não é assim que conhecem ele. Em Colosso ele ainda é o escravo fujão. Em Colosso ele ainda é o escravo que roubou o seu senhor. Sabe o que Paulo está dizendo entre linhas para Onésimo? Onésimo, você é até útil para mim, mas volta e resolve as tuas pendências, porque se você não resolver, as tuas armas servirão como condenação na mão do inimigo e te enfraquecerão e até poderão te matar. Então Paulo está dizendo, antes que o passado mal resolvido te mate, volta e resolve ele primeiro. Vai doer, eu aviso antes. Não existe funcionalidade em um novo ciclo e um novo tempo se você deixou questões pendentes e mal resolvidas no ciclo antigo. Você mudou, lembrou de quem você é, mas isso não te dá o direito de não resolver as suas pendências. Imagina. Porque quem foge está fugindo para nunca mais voltar. Quem muda de cidade está mudando para nunca mais voltar. Fica tranquilo que minha parte de Onésimo já passou, tá? Estou aqui debaixo da bênção de Deus. Quem abandona um projeto está abandonando para nunca mais voltar. Hipocrisia de quem diz assim, estou dando um tempo. Porque quem não quer abandonar não dá nem tempo, vai com tudo. Quem fala eu desisti dando tempo, não. Está desistindo para nunca mais voltar. Oh, aleluia. E talvez você esteja aqui nessa noite dizendo, fulano tinha que estar aqui, Bertano tinha que estar aqui, aquele camarada que se desviou tinha que estar aqui. E se eu te disser que eu estou pregando para onésimos fugitivos camuflados em meio à congregação? Onésimos que fugiram dizendo, não, nunca mais eu vou voltar. Só que o que fazer quando a palavra da noite não é eu vou te abençoar, eu vou abrir as comportas do céu? O que fazer quando o Espírito de Deus grita à sua igreja dizendo, é noite de voltar. Eu imagino um turbilhão de sentimentos dentro de Onésimo, ouvindo de Paulo dizendo, Onésimo, você vai ter que voltar. Porque a gente não pode romantizar as voltas. A gente não pode romantizar os confrontos. Ser confrontado não é romântico, não é bonito, não é saboroso. Ser confrontado dói, tem um gosto amargo, desanima, tira o vigor. Ser confrontado faz surgir milhares de perguntas que muitas vezes a gente não tem a resposta. Onésimo podia dizer para Paulo, eu não vou voltar, eu vou ficar aqui. Só que Onésimo volta e ele mostra que o tempo na prisão não foi à toa. Mudou o meu caráter. Porque só aceita
uma palavra de comando de uma autoridade designada por Deus, quem aprendeu o confronto da submissão pela obediência. Então quando Onésimo decide voltar, ele está dizendo: eu aprendi a lição. Eu não sou mais quem eu era antes. Eu volto. Só que a lei dizia que se um escravo fosse pego em fuga, ele receberia um castigo para lhe deixar à beira da morte. Então imagina o turbilhão: medo, pavor, incerteza. Como é que vai ser essa volta? Isso enquanto eu volto pelo caminho, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Se enquanto eu volto pelo caminho, e se a minha vida estiver em risco? Porque você sabia que nessa época aqui, nem vou entrar, porque para bom entendedor um pingo é letra. Sabia que nessa época aqui tinha gente que só ganhava a vida capturando escravo fugitivo? Então imagina o medo de Onésimo: eu vou voltar, e aí se me capturarem. Só que Paulo não é um garoto, Paulo já é um ancião, de alguém que precisou da graça. Paulo chama de filho, porque Paulo teve o apostolado testificado pela igreja de Corinto, mas um dia ele não poderia ter uma semente de apostolado. Um dia tudo que ele tinha era medo e terror, aquele que mata, aquele que persegue, aquele que ordena. Então Paulo pode ter uma visão dentro da graça de Cristo sobre Onésimo, porque ele precisou da graça primeiro. Só consegue falar da graça com autoridade quem um dia precisou dela primeiro. Paulo já ancião, sabendo como que funciona, é como se Paulo estivesse falando para Onésimo: não se preocupa não, vai dar tudo certo. Bota aí, meu filho, Colossenses para mim, capítulo de número 4, versículo de número 7. Começa a caminhar para encerrar. Poxa, ninguém fez. Tentei. Quanto a minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel, ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. 8. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Lembra que a carta aos Colossenses foi escrita junto com a carta de Filemão? Agora olha o versículo 9. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. O que Paulo está dizendo? Eu sei que Onésimo pode correr riscos pelo caminho do retorno, mas fica tranquilo, Onésimo, você não está indo sozinho. Eu estou enviando Tíquico, que é portador da palavra, a epístola aos Colossenses, para resguardar o caminho da volta. Eu tenho uma palavra profética para entregar para Imaf nessa noite. Se você decidir fazer o caminho de retorno, você não vai voltar sozinho. Deus está levantando Tíquicos com caráter moral e referendados pela palavra. Você não vai voltar sozinho. Parou por aí? Não. Versículo 19 de Filemão. Eu escrevo esta carta a próprio punho. Onésimo, você não vai voltar sozinho, e as suas mãos também não voltarão vazias. Eu envio uma carta para referendar o seu retorno. Qual é o conteúdo da carta? Versículo 16. Não mais como escravo, muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você. A versão vai dizer tanto na carne, como ser humano, como também no Senhor. Paulo está dizendo: ô Filemão, ele não tem que ser só teu irmão no corpo de Cristo espiritualmente, mas também na nossa sociedade. O que Onésimo queria a todo custo?
ser livre. O que Paulo está entregando para ele? O Espírito de Deus me disse: quando você obedece, o caminho da obediência libera aquilo que você tanto queria. Eu vou repetir: o caminho da obediência libera aquilo que você tanto queria. Onésimo queria ser livre, mas porque decidiu obedecer, olha o céu dizendo: não mais como escravo, aliás, irmão livre. Aí você diz: ah, Esther, Onésimo tinha uma carta, e eu, o que eu tenho? Uma carta também. Só que eu vou te dizer como a carta de Onésimo foi escrita: um papiro, uma pena, possivelmente uma tinta preta. E o punho que escrevia, punho de Paulo, homem que andava em santidade, mas também precisava da justificação e regeneração, como eu e você. Eu, apóstolo Paulo, escrevo a próprio punho. Então o que Onésimo tinha? Uma carta escrita por um homem. Eu vou te dizer a nossa carta e como ela foi escrita. Primeiro, não foi folha de ofício, não foi papel machê, não foi folha de papel crepom. A matéria da carta é madeira, um madeiro na horizontal e um madeiro na vertical. As mãos que escreveram não foram de um irmão ou de um homem corruptível como Paulo, mas era a mão do justo, que se fez injusto por alguém que não tinha direito à justiça. A cor da tinta não era preta, não era azul, nem rosa, nem amarela, era vermelha. Sangue do Cordeiro de Deus, que verteu na cruz há mais de 2000 anos atrás. Lá vai. Quando começou a descer na cruz, qual era o conteúdo da carta? Esther livre, Adriano livre, Maria livre, Antônio livre. Todos estão livres pela carta que foi escrita. Você tem uma carta. Eu vou repetir mais uma vez: você tem uma carta. Carta essa que transpassa gerações em gerações, mas não perdeu o teor da autoridade dela. Liberdade, liberdade. Romanos 3: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Efésios 2, 4 em diante. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Liberdade, liberdade. Não sou eu que estou dizendo. A carta não escolhe quem vai receber como privilégio. A carta escolhe pela graça que é favor e merecido. Não importa a etnia, a localidade, a cor da pele, o idioma que fala. Para você ter a carta, só precisa de uma coisa: arrependimento. Se arrependeu, está livre. Por graça, para que ninguém se vanglorie. Só que aí vai que para mim, e você me respeite, porque é a mensagem da minha vida, e quem dizer o contrário eu não concordo. Para mim o versículo chave é o 18. De toda a carta se resume no versículo 18. Bota aí, meu filho. E se ele causou algum dano a você, ou deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Sabe o que está acontecendo aqui? Paulo não quer libertar ou dar a carta de alforria para Onésimo passando por cima da lei. Ele está dizendo: ele vai ser livre, mas não vai ser livre de maneira ilegítima. A liberdade dele vai ser legítima, porque a lei dizia que o escravo só poderia ser livre se ele pagasse ou comprasse a sua liberdade. Só que quando Paulo olha para Onésimo e diz: tem condições de pagar não. Quem é ligado já linkou.
tem condições de comprar a dívida não, de comprar a liberdade não. Paulo está olhando para Onésimo e está dizendo, ele não tem a condição de pagar a dívida e ser livre de forma legal. Então se ele não tem condições de pagar a sua liberdade, mesmo não tendo condições, ele não vai continuar escravo. Faz o seguinte, vamos cumprir a lei, põe tudo na minha conta. Você quer saber a verdade? Por causa de Adão, todos nós adquirimos uma dívida, que para sermos livres, a gente precisava pagar essa dívida. Só que assim como Paulo, Deus olhou para nós e disse, será que tem alguém aqui rico o suficiente para pagar essa dívida? Não. Só que se os olhos de Deus percorreu sobre a terra e não encontrou um capaz de pagar a dívida por todos, então os olhos de Deus percorreu pelos céus e disse, tem aqui alguém que paga a dívida. A verdade é que sozinhos nunca conseguiríamos ser livres, mas Cristo bradou no altar chamado Gólgota, dizendo, está consumado. E para uma melhor compreensão, eu aplico uma alegoria aqui. A dívida está paga, coloca tudo na minha conta. Eu tenho uma palavra para entregar para alguém aqui. Toda vez que o inferno se levantar dizendo, indigno, não pode, não é, não vai, não merece, devolve a pressão, meu filho. Estufa o peito e grita de volta, Satanás, tá tudo na conta do Calvário. Tá tudo na conta do Calvário. Está tudo na conta do Calvário. Não foi pago. Na conta do Calvário. Fica de pé. Regabaia cheia. Carnal não aceita nada de maneira gratuita. Para o homem carnal tudo funciona como uma barganha. Você me dá, eu te entrego, eu faço se eu receber. Só que a graça não é uma barganha, a graça é um privilégio. Ele está dizendo, já foi pago. Aqui entre a gente, conversa no pé do ouvido. Avisa o pastorado, isso que eu tentei, tá? Se eu não conseguir, põe na conta do Calvário. Olha, se você não é um escravo fugitivo, todos os dias, um dia nós fomos imaturos e insensatos a tal ponto, achando que a gente era bom demais, que sozinho a gente conseguia. Mas sabe o que você entende que um escravo fugitivo faz? Só coisa que não deveria fazer. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento e pensa, vê se não tem lembranças aí de coisas que você nunca achou que faria e hoje você se envergonha tanto a tal ponto que diz, meu Deus, eu fiz. Delitos, tropeços, erros. Pensou? Agora olhe para mim. Vê se isso não é um bloqueio para a vocação profética. Você sabe que você não tem coragem de fazer de novo. A gente sabe. Só que Satanás fica te oprimindo com o que já passou. E dizendo, não, você não pode alcançar esse lugar porque olha o teu passado. Você não começou certo. Você não fez o que deveria fazer. Então agora você já perdeu o time, você já perdeu o tempo. É melhor você só aceitar que... Aí ele fala o pensamento do pensador contemporâneo. É só você aceitar que deixa a vida te levar, a vida me leva. Só que não é isso que a cruz grita para nós todos os dias. A cruz grita. A graça starta não do recomeço, mas do começo. Isaías 43:18. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque eu estou fazendo uma coisa nova.
nos 2 minutos que eu preciso, que eu tenho, eu pergunto: há alguém aqui em nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor? Ou talvez nunca aceitou Jesus como seu Salvador, ou até reconheceu, mas essa aliança foi quebrada. E hoje você entrou aqui como escravo fugitivo. Satanás tem gritado para você todos os dias dizendo: olha, só aceita que a vida te leve, porque o que tem para você é só migalha. Só que aí você parou hoje pela essa palavra e está percebendo: não é embaixo da mesa. Cristo me chamou para a sua graça para me assentar na mesa. Então eu preciso perguntar: alguém em nosso meio que quer se reconciliar com Jesus nessa noite, ou quer aceitar Jesus como seu Salvador? Tem uma aqui? Cadê o segundo? Levanta sua mão, levanta sua mão, levanta sua mão. Tem mais uma aqui? Vai levantando a sua mão, eu quero orar por você. Levanta sua mão, levanta sua mão. Tem outra ali? Vai vindo, vai vindo. Deixa os escravos fugitivos vir. Ai, Esté, que vergonha, tá aí. Primeiro passo inicial do caminho de volta: vencer a vergonha e vir para o altar aos pés de Jesus. Aqui não tem ninguém para te acusar e te olhar. Pelo contrário, a gente está felizão demais para te abraçar como uma família em Cristo. Você diz: Esté, você não sabe como é voltar. Sei sim, saí de casa aos 16 anos, fui alcoólatra aos 17. Mas um dia a graça olhou para mim e disse: tá perdido não, vai ficar tudo na conta do Calvário. Vou falar do dia da minha conversão. Eu estava igual você. Satanás falou assim: vai voltar? Amanhã você está na cerveja de novo. Vai voltar? Amanhã você está na prostituição de novo. Aquela guerra que você sabe, a guerra que você está passando. Só que aí eu lembro, hoje eu sei que é o Espírito de Deus, uma voz que gritou muito mais alto que as acusações: Esther, só dá o primeiro passo, que no caminho eu te explico. E Ele está me explicando até hoje. Então o que Jesus está dizendo é: só quero um passo. Cadê os corajosos que só quer dar um passo nessa noite? Isso. Sai do teu lugar. Eu vou fazer apenas uma oração. Tem filhos aqui retornando. Para não misturar os dois públicos, eu gostaria que quem está aceitando Jesus ficasse aqui na linha de frente, e quem eu convidar agora ocupasse os corredores, tá bom? Eu quero falar com você. Pode ir vindo, pode continuar vindo. Você é crente, confessado em Cristo Jesus, até talvez pertence a um ministério, mas a vergonha, a lembrança do passado, a falta de perdão próprio, a raiz de rejeição, seja lá o que for, está te impedindo de viver o ciclo profético da vocação em Cristo Jesus. Para você que está em casa aí também, essa palavra é para você. Se essa palavra foi com você e você está dizendo: hoje eu tomo uma ação, que eu vou voltar para a rota. Qual rota? Vocação profética. Se é com você, eu gostaria que você começasse a ocupar os corredores agora. Esté, você não pode orar comigo aqui no meu lugar? Não. Por que não? Porque quando eu me movimento no mundo natural, eu estou dizendo no mundo espiritual: eu tomei uma decisão e não continuarei no mesmo lugar. Então sai do teu lugar. Você que está se disponibilizando para o reino de Deus. Isso. Aqui ó, vai ocupando o corredor do meio aqui ó. Isso. Eu estou falando com você que desistiu do ministério. Eu estou falando com você. Isso. Que desistiu do ofício, da vocação, do chamamento. É com você que eu estou falando. A igreja comigo de mãos levantadas. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Levanta suas mãos comigo em intercessão agora, Espírito de Deus. Nós como igreja estamos orando a respeito desses filhos que estão perante o teu altar. Aqueles que estão conhecendo, reconhecendo Cristo como Senhor de suas vidas. E os onésimos que estavam fugitivos dentro da tua casa. É na autoridade do nome de Jesus, não por mim, porque a gente é só o vaso, mas a palavra é tua. É na autoridade do teu nome que a gente libera a palavra de comando e de ordem pelo Espírito de Deus, como igreja reunida. Senhor, aviva-os, renova-os, cura-os. Que este novo tempo seja o tempo de coisas novas na tua presença, como autoridade que o Senhor me estabeleceu sobre esta casa nessa noite. Eu abençoo os teus filhos e profetizo que a partir de hoje fuga nunca mais, mas utilidade
no reino de Deus. Se você crê nisso, abraça esse filho de Deus aí. Libere uma palavra de comando e diga: que bom, começou um novo tempo para você. Que Deus